Saudações a todos, eu sou Yasmin Luiz e nesse vídeo a gente vai esclarecer as diferenças entre o TCC, a monografia, a dissertação e a tese. Então a gente vai tentar manter uma ordem hierárquica de menor complexidade para maior complexidade e onde vai ser cobrado cada um desses tipos de trabalho. Então eu vou falar junto, um pouco separado, do TCC e da monografia. Então, quando você termina, por exemplo, uma graduação ou um curso técnico, você vai ser exigido de você que você tenha ou TCC ou a monografia, dependendo da sua instituição e do curso que você estiver fazendo. Esses tipos de trabalho, o TCC e a monografia, são trabalhos que vão abordar um tema específico, que não necessariamente precisam de um ineditismo. Então, digamos assim, você não precisa criar um tema extremamente novo, você precisa abordar um tema existente que tem um problema na literatura ou na sua área de atuação e você tem que explorar aquele tema. Falando um pouco da diferença do TCC e da monografia, assim, na prática, dependendo da sua área, não vai ter muita diferença. Mas, digamos assim, por exemplo, eu sou da área da saúde. Para mim foi exigido fazer um TCC nos moldes de um artigo científico. Então, fazer um trabalho mais científico. Esse molde vai também se assemelhar muito ao da monografia, que é um trabalho que é mais voltado para a parte científica. Agora, um TCC, qual que é a diferença? O trabalho de conclusão de curso, ele também pode ser em outros moldes. Ele pode ser a criação de um protótipo novo, a elaboração de algum projeto. Pensando assim, engenharia, partes assim mais exatas têm algumas variações bem interessantes. Então, não necessariamente precisa ser um artigo científico fechadinho. Essa seria a principal diferença entre a monografia e o TCC. A monografia tem um molde muito bem delimitado, cientificamente, digamos assim, e o TCC, ele, dependendo da sua área, você pode fazer de N formas, N projetos diferentes. E, como eu abordei no começo, esses dois tipos de trabalhos vão ser pedidos na finalização da sua graduação ou do seu curso técnico. E basicamente é isso. A gente agora vai para a dissertação. A dissertação é um trabalho que você vai abordar um tema, só que você vai tentar resolver um problema desse tema. Então você vai tentar trazer algo novo para a literatura, seja de qualquer forma, seja na criação de algum produto, seja na análise, diagnóstico, enfim, você vai tentar trazer uma solução para um problema real. Então, a dissertação você vai ver muito no mestrado. Quando você faz o mestrado, você elabora uma dissertação, que é esse tipo de trabalho. Se você analisar, por exemplo, um TCC, o TCC tem, sei lá, mas no máximo 20 páginas, dependendo do TCC e da monografia. Agora, quando a gente fala, geralmente, claro, de uma dissertação, dependendo da área, vai ter, sei lá, umas 80, 150 páginas. Então, você vê que é um trabalho bem complexo, que você vai analisar não só aquela revisão da literatura, você vai trazer uma metodologia para sua pesquisa, você vai tentar resolver mesmo aquele problema, seja ele qual for. E indo para o topo da pirâmide tem a tese. A tese vai ser os trabalhos relacionados ao doutorado. Então, você terminou o seu mestrado, agora você está fazendo seu doutorado, o que você vai fazer? Você vai fazer a tese. Ele é um trabalho bem mais complexo porque ele exige ineditismo, então que seja inédito a sua ideia, a abordagem que você vai fazer nunca tenha sido feita antes. Então você tem um problema e você tem uma solução ou você tem um método para analisar esse problema de uma forma totalmente inédita e que tenha um alto grau de inovação nela. Então basicamente é isso. A questão de complexidade de uma dissertação é muito variável. Você pode ter dissertações de 200, 500 páginas, porque é um baita trabalho. Toda essa questão de revisão de literatura mais abrangente, métodos muito mais específicos. Então, essa é a linha, digamos assim. TCCs e monografias são trabalhos que são exigidos ali na graduação, cursos técnicos. Dissertação para o seu mestrado e tese no seu doutorado. Espero ter ajudado a esclarecer as diferenças entre esses tipos de trabalho e bons estudos!